Meu nome é Sérgio Renato Tejada Garcia, eu sou juiz federal lotado na 2ª Vara de Rio Grande, desde 1994, né? E eu atualmente sou diretor do Foro da Seção Judiciária. Com relação à enchente, que foi um grande problema que todos vivenciamos no Rio Grande do Sul, em Rio Grande, eu costumo dizer assim, que os problemas da enchente para nós foram vivenciados tipo D+1, né? Porque a gente tinha o que aconteceu em Porto Alegre, a gente tinha o que aconteceu na região de Estrela, Lajeado e naquele vale lá, e nós sabíamos que aqueles problemas que eram muito graves acabariam chegando para nós, né? Afinal, Rio Grande fica na posição estratégica, digamos assim, de onde desaguariam, né, todas aquelas águas no mar, né? O Canal da Barra fica exatamente em Rio Grande. E nós sabíamos, né, que tudo que estava acontecendo para cima, na Lagoa dos Patos e no Lago do Guaíba e nos rios que alimentam o Lago do Guaíba, chegaria para nós. A grande preocupação nossa, inicialmente, foi com as pessoas, né? O prédio da Justiça Federal, ele está localizado numa zona de risco também das enchentes, porém, o prédio em si, ele é bastante alto, né, em relação ao nível da rua, de modo que nós tínhamos uma certa tranquilidade com relação ao prédio em si, a parte interna, a parte ocupada, né? Mas nós sabíamos que a cidade seria muito atingida e as pessoas, né, os servidores, os magistrados, os terceirizados, os estagiários, os vigilantes, enfim, as pessoas que labutam no entorno do prédio, moram nessa cidade que seria atingida. As notícias não eram boas e havia quase talvez seja um pouco exagerada a minha expressão, mas havia um certo pânico coletivo, né, de que vai acontecer com todos nós, né? Então, uma das primeiras medidas que nós tomamos, antes mesmo de qualquer inundação mais relevante, quando notamos que as águas iam chegar mesmo, nós suspendemos o expediente antes mesmo de qualquer providência da direção do foro da seção judiciária, ou da corregedoria, ou do tribunal. Nós suspendemos o expediente e deixamos apenas um atendimento mínimo, e para que as pessoas pudessem ir para suas casas e se prepararem para o pior que parecia que ia vir, né? Logo a seguir, mantivemos no prédio a questão de manutenção, a questão de vigilância, né, um atendimento mínimo, né? Orientamos as varas, os diretores de secretaria, para que fizesse atendimento, num primeiro momento remoto, mas logo em seguida nós também tivemos o problema que o EPROC e o SEI saíram do ar, com os problemas em Porto Alegre, mas o atendimento continuou por WhatsApp, não interrompemos o atendimento em momento algum, mas prosseguimos tomando cautelas em relação aos prédios, né? Retiramos, a subseção judiciária tem 2 veículos, um deles nós colocamos na garagem, que é alta, como eu mencionei, com raríssima possibilidade de risco, infelizmente se confirmou, não houve nenhum problema, mas a caminhonete é uma caminhonete S10 que a subseção tem, nós retiramos e deixamos ela utilizável, para que pudesse se tomar providências com relação a esse veículo. Na sexta-feira já, dia 2, 3, 4, por aí, nós já providenciamos, num primeiro momento, o desligamento de toda a energia do prédio, porque o risco era grave, e mantivemos, como eu disse, vigilância e um pouco de terceirizados também, e havia um risco, tínhamos medo, pelo menos, de um risco de choque elétrico, algum acidente com as pessoas, né? Já no dia seguinte, já providenciamos desligar mais ainda, desligamos os transformadores, pedimos para a fornecedora de energia desligar da rede de alta tensão,
porque a parte de disjuntores, a parte de acesso da energia no prédio de alta tensão, se faz pelo pátio, né, pelo estacionamento, e lá é um lugar baixo, né, como de fato foi inundado, nós tivemos mais de 1 metro de água naquela região lá, mas felizmente o veículo ficou a salvo, né. É um risco que tínhamos, e tínhamos muito receio, era com relação a assaltos, tínhamos notícias de que houve saques em alguns locais, então nós mantivemos a vigilância, 24 horas, né, e o diretor administrativo ficou presente sempre que possível, e o nosso pessoal do GES também ficou atento a todos os acontecimentos, né. O pessoal da vigilância, nós providenciamos o transporte deles, né, para trazer para a justiça, né, eles ficavam, conseguimos o acesso, para que eles ficassem no prédio, mesmo às escuras, mesmo sem internet, mesmo sem telefone, ficou tudo parado, mas a vigilância ficou permanente, e num certo momento estava só o pessoal do GES e a direção de secretaria atuando em relação ao prédio, né. Como mencionei antes, a cidade foi muito atingida pela enchente. A área do centro histórico foi toda atingida, praticamente toda atingida, e Rio Grande é quase uma ilha, né, porque é cercada, por um lado, pela Lagoa dos Patos, de onde viria a água que veio, e o Canal da Barra e o próprio Saco da Mangueira, de modo que os bairros mais adjacentes à própria Lagoa dos Patos e adjacentes ao mar, a Barra e ao Saco da Mangueira, também foram atingidos. Nós tivemos bairros inteiros, né, tipo, que teoricamente seria no interior da cidade, mas tinha alguma ligação com o mar e com a lagoa, que também foram atingidos, o Lar Gaúcho, o bairro Navegantes, toda a Orla, né? E nessa região toda moram servidores, né? Tem um magistrado que mora numa região também que era de risco, os nossos terceirizados, os próprios vigilantes, né, também moram em área assim, mas nós conseguimos, né, manter a vigilância no prédio vamos dizer assim, um suporte mínimo de segurança e de manutenção do prédio nesse período. Nosso prédio teve aproximadamente uns 30 dias fechado, né? O único acesso era só dos vigilantes, né, e do GES, né, e da direção do foro, ninguém mais podia acessar o prédio. Nós também tivemos a preocupação com os servidores e com os terceirizados. Teve servidor que precisou sair de suas casas, foram para locais diferentes, né? Muitos terceirizados também precisaram sair de casa, o GES estava acompanhando com o nosso veículo 4x4, o veículo da Justiça. Também no entorno, toda a região do entorno da Justiça, embora o prédio em si não tenha sido atingido, toda a área adjacente, o prédio virou praticamente uma ilha. Há muitos moradores na rua de acesso ao prédio, né, e precisaram de socorro também, né. Nosso pessoal estava lá, foram socorridas pessoas, moradores da região, até porque a própria Defesa Civil, os bombeiros, né, não conseguiam atender todo mundo, e a Justiça Federal também, dentro do possível, auxiliou nessa parte. Nós também nos adicionamos, vamos dizer assim, aos voluntários com veículos, caminhões altos, né, porque alguns bairros não foram atingidos, as pessoas não precisaram sair das suas casas, mas estavam inacessíveis, né, porque muita água para chegar, então só veículos muito altos, caminhões para entrar, nós acompanhamos, auxiliamos, né, e principalmente nas regiões em que a Defesa Civil não conseguia acesso, ou estava priorizando outras áreas mais urgentes, né, nós conseguimos acompanhar esses voluntários para levar alimentos, né, cesta básica, material de higiene, material de limpeza, roupas, calçados, enfim, e nós conseguimos chegar nessas áreas mais
como é que eu diria assim, mais remotas, né? Mas que o auxílio formal das forças não podiam acessar. De uma maneira geral, nós tivemos muitos danos na área de estacionamento, aqueles motores da parte eletrônica de fechamento de portões, enfim. Claro, tivemos que recuperar depois, até o momento, se não me engano, se gastou em torno de R$ 120 mil de custos para conseguir repor. A enchente em Rio Grande, ela era digamos assim, ela não era uma enchente permanente, como aconteceu, que a gente tem notícias com Porto Alegre, né? Porque a enchente em Rio Grande, ela estava muito vinculada com a maré e também com os ventos, né? E havia, assim, previsões catastróficas, né? Se a maré subir e o vento sul chegar simultaneamente, aí sim, não se sabe o que pode acontecer com a região. Felizmente, as coisas não aconteceram juntos, né? Quando a maré subia, a água subia também em toda essa região que eu já mencionei da cidade, inclusive chegava a beirar para entrar no nosso prédio, mas ficou só por isso aí. E quando o vento era sul, a maré não estava alta, então tivemos grande risco, mas felizmente esses fatores não se juntaram. Nós ficamos também isolados em Rio Grande em relação à capital, como não tínhamos mais acesso rodoviário com Porto Alegre, em razão da interrupção da BR-116 e a BR-290 na região de Eldorado e da própria Ponte do Guaíba. Num primeiro momento, se conseguia sair de Rio Grande via balsa com São José do Norte, no canal, que tem um serviço de balsa, mas esse serviço também, dada a elevação das águas, acabou sendo interrompido. Nós ficamos isolados, né? Mas é importante salientar o apoio que nós sempre tivemos da direção do Foro de Porto Alegre, da seção judiciária. Não foi negado nada. Tudo que nós precisamos e algum contrato, algum pagamento extra, enfim, algum material que precisasse ser comprado, ser adquirido, alguma providência, tudo a direção do Foro de Porto Alegre, a doutora Carla, nossa diretora do Foro, e a diretora administrativa, a doutora Ana Paula, estavam sempre presentes, sempre em contato por WhatsApp, por telefone, enfim. Então, nós nos sentimos apoiados, né? Diria assim, naquele momento difícil, nós ficamos muito apoiados pela direção do Foro, e claro que é muito importante registrar isso, né? Graças àquele apoio da direção do Foro, nós conseguimos, digamos assim, passar bem, né, por esse período tão difícil que nós vivemos, né? Nós tivemos, no início da enchente, algumas portarias, resoluções foram tomadas pelo tribunal, pela corregedoria e pela própria direção do Foro, da seção judiciária, mas a preocupação inicial, como não poderia deixar de ser, foi com Porto Alegre, né? Onde os danos foram muito mais graves e foi muito mais imediato, né? E de modo que nós tivemos que adotar algumas providências, né? Baixamos algumas portarias quanto a essa questão de dispensar pessoal, de fechar prédio, e, enfim, de providências que foram tomadas nesse sentido. Nós tivemos que nos adiantar, depois fomos socorridos, né? Também o EPROC e o próprio SEI saíram do ar, ficamos sem essas ferramentas, né? Procuramos, dentro do possível, não interromper, mas passamos a fazer relatórios diários para a direção do Foro, via WhatsApp, da situação de Rio Grande, né? Também quero salientar o apoio, o auxílio, o trabalho dos diretores de secretaria, das 3 varas, da primeira, da segunda e da terceira varas de Rio Grande, também foram incansáveis, né? Principalmente na parte jurisdicional, para tentar manter o mínimo de serviço, né? E depois, com o retorno do EPROC, não o nosso EPROC, né, do Rio Grande do Sul, mas o EPROC de Santa Catarina, também os servidores todos se enganjaram e a gente conseguiu, então, fazer
um atendimento, ainda que relativamente precário, até o EPOC efetivamente voltar, né? Depois nós tivemos algumas dificuldades para retomar o funcionamento do prédio, né? Em primeiro lugar, lembrar que a enchente já tinha passado em Porto Alegre, mas nós ainda tínhamos risco, né? Porque as águas que tinham passado lá iam chegar, né? Como de fato chegaram, então nós tivemos uma dificuldade. A enchente para nós durou um pouco mais que Porto Alegre, mas enfim, superado isso e afastado o risco, era hora de retomar o prédio, e nós tivemos algumas dificuldades. A energia, por exemplo, como ficou muitos dias desligado, a alta tensão desligada, houve muita umidade no entorno, e houve, então, uma dificuldade extra para recolocar o prédio em funcionamento, né? Também a questão do estacionamento, a questão da área do entorno, também foi muito difícil, e também, não sei se isso aconteceu em outros lugares, mas em Rio Grande desceram junto com as águas muitos animais peçonhentos, cobras, serpentes, enfim, né? E o local lá é muito suscetível, então nós tínhamos um cuidado muito especial, né? Não só em relação à área do entorno da justiça, né? O próprio prédio, mas no prédio não tivemos nenhum problema, mas as ruas adjacentes, que ficaram todas inundadas, né? E tem muita área de matagal, muita área de gramados ali na volta, então tivemos esses cuidados, né? Mas felizmente não tivemos nenhum acidente, aos poucos as coisas foram retomadas, e hoje, então, é só válido isso como experiência, né? Para a gente ter cautelas, né? Para que espero que nunca mais aconteça isso, mas a gente está mais preparado agora.